Carl Jung, junto com Sigmund Freud e Alfred Adler, é um dos 3 fundadores da psicanálise, que é um conjunto de teorias e métodos psicológicos que visam liberar emoções e experiências reprimidas, em outras palavras, tornar o inconsciente consciente. Jung nasceu na Suíça em 1875 e morreu em 1961, deixando para trás grandes obras nas áreas de psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e estudos religiosos. Jung teve Freud como mentor por boa parte de sua carreira, mas depois se afastou dele. Essa divisão foi dolorosa para Jung e o levou a fundar sua própria escola de psicologia, chamada psicologia analítica, como um sistema abrangente separado da psicanálise. Se a psicanálise clássica foca no passado do paciente, já que as experiências iniciais são muito importantes no desenvolvimento da personalidade, a psicologia analítica foca principalmente no presente, na mitologia, no folclore e nas experiências culturais, para tentar entender a consciência humana. Uma das ideias mais importantes da psicologia analítica que Jung fundou é o processo de individuação, que é o processo de encontrar o self, algo que Jung considerou uma tarefa importante no desenvolvimento humano. Embora não tenha formulado uma filosofia sistemática, ele é considerado um filósofo sofisticado. Sua escola de pensamento é chamada de filosofia junguiana. Seus conceitos podem ser aplicados a muitos tópicos abordados nas humanidades e nas ciências sociais. Boa parte de sua obra foi publicada após sua morte, de fato, ainda há alguns artigos escritos por ele que até hoje ainda não foram publicados. Alguns de seus livros mais importantes são Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas, Pensamentos e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Além de grande escritor e pesquisador, ele também foi artista, artesão e até construtor. Sua contribuição é enorme e há muito que podemos aprender com suas obras, por isso neste vídeo trazemos 9 lições que você pode aprender com a filosofia de Carl Jung. 1. Olhe para dentro de si primeiro. Jung disse, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Se Freud era inclinado para o lado empírico da ciência da psicologia, Jung era visto por muitos como um místico, sendo muito interessado em filosofia e assuntos espirituais, embora preferisse ser visto como um cientista. O trabalho de Jung sobre si mesmo e sobre seus pacientes o fez perceber que a vida não tem apenas um propósito material, mas também espiritual. Ao voltar seus olhos para si mesmos, não para o mundo externo, as pessoas podem despertar, podem encontrar seu significado na vida, podem entrar em contato com sua história pessoal, com seus sistemas de crenças pessoais. Muitas vezes, estamos excessivamente preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade e com a forma como outras pessoas nos percebem. Em outras palavras, estamos muito preocupados com nossa persona, que é um falso eu que apresentamos à sociedade. Para entrar em contato com quem realmente somos, precisamos olhar para dentro. Ao olhar para dentro, podemos entender melhor quem somos, conhecer melhor nosso mito pessoal, nosso sistema de crenças pessoais e podemos entender quem queremos nos tornar, e isso nos ajudará a ter uma direção, um sentido na vida. Se não olharmos atentamente para dentro do nosso coração, nossas vidas parecerão um sonho, mas o sonho de outra pessoa, no qual apenas seguimos um grupo, seja nossa família, nossos amigos ou os colegas de trabalho. Fazemos como todos fazem. Olhar para dentro é um processo de autoexploração, é a base do nosso verdadeiro eu. Para olhar para dentro, precisamos passar mais tempo sozinhos, meditando, analisando nossos desejos e sonhos, fazendo listas deles e de nossas habilidades e talentos e descobrir qual seria o caminho mais lógico a seguir na vida com base em quais desejos e recursos temos. Fazendo isso regularmente, podemos encontrar a bússola certa para nos guiar ao longo de nossas vidas. 2. Integre seus contrários. De acordo com Jung, a totalidade não é alcançada cortando uma parte do ser de alguém, mas pela integração dos contrários. Jung é famoso por explorar os conceitos de anima e animus na psicologia. De acordo com seu trabalho, eles representam os aspectos contrassexuais da psique de uma pessoa. Jung acreditava que se você é uma mulher, você tem uma psique masculina pessoal interna, ou animus, dentro de você e, se você é um homem, você tem uma psique feminina pessoal interna, ou anima, dentro de você.
Embora nossa compreensão de gênero na forma como Jung o expressou tenha mudado radicalmente nas décadas desde que ele desenvolveu suas teorias, o princípio de uma dualidade de personalidade ainda pode ser uma maneira útil de entender e trabalhar com nossa própria psique holística. A principal consequência de ter nossa psique dividida em duas partes diferentes, nossa identidade de gênero externa e uma subconsciente, a parte contrasexual, seja anima ou animus, é que muitos de nós tendemos a negligenciar a subconsciente, reprimindo-a e às vezes isso pode voltar para nos machucar. Para evitar esse conflito, é importante não apenas reconhecer essa parte oculta, mas aceitá-la. Quando temos os dois lados em harmonia, nossa atitude e interações com o sexo oposto tendem a ser mais positivas. Podemos tentar observar nosso próprio comportamento ao lidar com os outros, podemos tomar notas e analisar o progresso que fazemos na jornada. Em termos gerais, no caso de uma mulher que deseja integrar seu animus, ela deve se esforçar para ser mais focada, seguir seus objetivos e fazer de tudo para alcançá-los, sem sacrificar sua feminilidade, e no caso de um homem, ele deve começar a confiar mais em seu lado emocional, a se abrir mais diante de outras pessoas e a ser mais gentil ao lidar com os outros, sem sacrificar sua masculinidade. Por meio dessa integração, nossas interações com o sexo oposto melhorarão. Podemos medir nosso progresso de várias maneiras, talvez possamos escrever todos os dias a maneira como tomamos decisões, a maneira como interagimos com os outros e fizemos nossas vozes serem ouvidas. Equilibrar nossa identidade com nossa sombra, nossa anima ou animus é a chave para atingir a totalidade e melhorar as relações com o sexo oposto. 3. Analise seus sonhos nas palavras de Jung. O sonho mostra a verdade interior e a realidade do paciente como ela realmente é, e não como eu conjecturo que seja, e não como ele gostaria que fosse, mas como ela é. Segundo Jung, muitos sonhos parecem difíceis de entender a princípio, se não impossíveis, mas, quando os analisamos em detalhes, eles podem revelar os aspectos mais secretos da nossa psique. Para entendê-los, para ir fundo na complicada rede do nosso subconsciente, precisamos quebrar uma certa resistência. E quando conseguimos entendê-los, muitas vezes ficamos surpresos com a forma como um sonho tão tolo pode revelar os problemas mais importantes e sérios da nossa psique. Os dramas falam conosco em imagens e dão expressão aos instintos, às entidades mais elementares da nossa natureza. Assim, os sonhos são faíscas do inconsciente, revelando a realidade interior da pessoa, revelam a verdade e, portanto, são extremamente importantes na prática da psicoterapia. Dramas podem ser analisados por cada um de nós, e não apenas em um contexto psicoterapêutico. Para analisar seus sonhos, você primeiro precisa escrevê-los imediatamente após acordar. Você pode colocar um caderno e uma caneta perto do seu travesseiro para que essa seja a primeira coisa que você faça pela manhã. Então, quando tiver tempo durante o dia, você pode encontrar um lugar tranquilo e reler seu sonho. Anote as palavras-chave no texto e faça associações entre elas e sua vida diária. Talvez aquela xícara de chá que aparece no sonho seja um presente de um amigo? Se sim, você pode ter negócios inacabados com aquele amigo. Depois de fazer essas associações, comece a escrever a interpretação do sonho, conectando todos os pontos. Digamos, por exemplo, que no seu sonho você estava indo em direção à cozinha para encontrar aquela xícara de chá, mas algo aconteceu do lado de fora da sua casa, houve um barulho alto e você ficou com medo e pensou em correr de volta para o quarto. Uma interpretação desse sonho simples é que você pode precisar confrontar seu medo para se reconectar com aquele amigo. Dramas podem ser muito mais complexos do que isso e quanto mais palavras-chave você puder encontrar em seu sonho, mais associações você pode fazer e mais complexa será a interpretação. 4. Aprenda a encarar a realidade. Para citar Jung, do que você resiste, persiste. De acordo com Jung, quanto mais você resiste a qualquer coisa na vida, mais você atrai para você. Quanto mais você foge de seus medos, mais a vida o colocará em posição de enfrentá-los. Na psicologia, a resistência apenas amplifica seus problemas. Felicidade, bem-estar e saúde psicológica estão relacionados a como lidamos com os aspectos negativos da vida, não com como fugimos deles. Sempre que negamos nossos problemas, ou lutamos contra eles de forma agressiva, ou quando estamos presos em sentimentos de mágoa, tristeza, ansiedade ou raiva, estamos resistindo a lidar com a questão central do problema.
Quanto mais fixados estamos em nossa atitude negativa ou depressiva, mais resistimos a resolver o problema. Portanto, sempre temos que trabalhar nossos sentimentos para manter nossa saúde psicológica. As formas mais comuns de resistência são de negar o que está acontecendo, minimizar o problema, culpar outras pessoas ou situações e tentar mudar outras pessoas. Muitas vezes nos apegamos fortemente aos sentimentos que não resolvemos ou analisamos profundamente. Para resolver um problema, precisamos primeiro aceitar que temos esse problema. Deixar de lado a luta, aceitar a realidade como ela é, portanto, é o primeiro passo. Por exemplo, imagine que você está lutando para se manter no trabalho, seu relacionamento com seu chefe está pior do que nunca e você ainda tem que pagar a hipoteca da sua casa. Porque lá no fundo você está aterrorizado com o que aconteceria se perdesse seu emprego, sua casa, talvez até sua família se seu cônjuge o deixasse. Você pode ter uma tendência a minimizar o problema, a não deixar seu cônjuge ver qual é a situação real. Enquanto isso, no trabalho, em vez de ter uma conversa essencial com seu chefe sobre o problema que o incomoda, você pode ter uma tendência a evitar até mesmo estar na sala de descanso com ele. Quanto mais você resiste a ter essa conversa com ele, mais você esconde o problema de seu cônjuge, mais a situação ruim persistirá e pior será o resultado. 5. E esteja ciente das superstições. Jung nos ensina que a superstição primitiva está logo abaixo da superfície até mesmo dos indivíduos mais obstinados. De acordo com Jung, não importa o quão afiados acreditamos que somos, ainda somos influenciados pela mitologia comum, religião convencional e superstições culturais. Jung acreditava que precisamente aquelas pessoas que pensam que são imunes a tais influências sucumbem mais facilmente a elas, e portanto, é importante reconhecer o quão vulneráveis somos a elas. Um dos principais conceitos a que Carl Jung chegou é o conceito de consciência coletiva, que significa a consciência que é comum a toda a humanidade. Jung pensava que os grandes aspectos da vida, como a sexualidade, estão relacionados a algumas imagens primordiais vindas do inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, essas imagens primordiais foram depositadas ao longo de milhares de anos e influenciam nossa vida diária. Nossos problemas básicos não são novos, eles foram repetidos vários milhões de vezes por nossos ancestrais e seus traços ainda podem ser encontrados em nosso inconsciente coletivo hoje. E as superstições são algumas maneiras pelas quais os humanos tentaram enfrentar esses problemas. Não há sentido em fugir das superstições primitivas, é mais saudável reconhecê-las e encontrar uma maneira de integrá-las em nossa cultura evoluída, não importa o quão tolas elas possam parecer. Uma das melhores maneiras de garantir que não sucumbamos a superstições primitivas é primeiro parar de acreditar que somos imunes a elas. Por exemplo, de acordo com Jung, muitos tipos de fobias inexplicáveis nascem do inconsciente coletivo, de medo do escuro, sons altos, pontes ou sangue. Embora não haja muitas cobras na Grã-Bretanha, por exemplo, descobriu-se que muitas crianças têm um medo inexplicável de cobras. Os humanos sempre tiveram medo de cobras, até mesmo o mito bíblico de Adão e Eva incluía uma cobra e muitas superstições foram formadas em torno delas. De fato, os cientistas consideraram que havia uma vantagem evolutiva dada àqueles que evitavam animais perigosos como cobras. Então, em vez de ignorar seu medo de cobras e entrar em seu território sem nenhuma preocupação, é muito melhor ouvir seu medo e evitar essas áreas ou pelo menos tomar as precauções adequadas. Muitas vezes é vantajoso integrar superstições em nossas vidas, mas é claro que não às custas de nossas faculdades de razão. Só porque não há cobras na grama onde você mora não significa que você nunca precise usar sapatos. 6. Pense, não julgue como Jung disse uma vez, pensar é difícil, é por isso que a maioria das pessoas julga. Segundo Jung, o processo de julgar diz mais sobre a pessoa que julga do que sobre a pessoa que está sendo julgada. Tudo se baseia no processo de projeção. O que nos perturba nos outros é o que está errado dentro de nós. Assim, saber observar os outros e como o que eles fazem nos aborrece pode nos ajudar a nos entender mais e a consertar nossos problemas pessoais. Além disso, é uma questão de mostrar empatia para não julgar outras pessoas e é mais moral pensar antes de abrir a boca para criticar alguém. Como diz o velho ditado, não julgue alguém até que você esteja 1 quilômetro no lugar deles. Há uma linha tênue entre ser sincero e ser crítico.
Ser honesto demais e não filtrar seus pensamentos antes de falar pode levar você a cometer o erro de reagir rápido demais, julgando as pessoas injustamente porque você não passou por todos os detalhes de suas vidas para entendê-las primeiro. Portanto, cuidado para não ser honesto demais, rápido demais. Reserve um tempo para realmente pensar nas coisas, analise uma situação de todos os ângulos, considere outras pessoas antes de considerar suas ações. Por exemplo, se você tem um assistente no trabalho cujo trabalho se tornou visivelmente e anormalmente desleixado nas últimas semanas. Em vez de apressá-lo, criticando seus erros agressivamente, tenha uma breve conversa com ele, pergunte por que ele está se comportando assim, o que aconteceu ou mudou recentemente e como seu problema pode ser resolvido. Uma simples conversa pode salvar relacionamentos profissionais e pessoais. 7. Evite o orgulho excessivo. Jung nos diz, por meio do orgulho, estamos sempre nos enganando. Mas bem no fundo, abaixo da superfície da consciência média, uma voz mansa e suave nos diz que algo está desafinado. De acordo com Jung, frequentemente temos medo de olhar para dentro de nós mesmos e tememos o trabalho duro que precisamos fazer para o autocrescimento. Quando esse medo encontra justificativa no contexto social, como em nosso ambiente de trabalho ou na frente de nossos amigos, então é fácil ficar preso em um certo padrão de comportamento para nos proteger contra esse medo. Uma forma dessa autoproteção é o orgulho, que Jung vê como autoengano, nos impedindo de viver uma vida autêntica. Como tal, demonstrar orgulho é muitas vezes um sinal de fraqueza, não de força. A neurose é frequentemente associada a ter orgulho excessivo. Pessoas neuróticas geralmente têm certas atividades ou pessoas que evitam que podem ferir seu ego ou orgulho. Às vezes, eles até evitam uma certa carreira por orgulho. Essa evitação acontece automaticamente, sem que eles nem percebam essa tendência. Por exemplo, apesar do fato de que a maioria de nós ama desenhar ou pintar, não ousamos comprar os materiais necessários por medo de não sermos nem nunca sermos bons nisso. Evitamos pintar simplesmente porque não queremos ver em que nível estão nossas habilidades e não queremos ferir nosso orgulho. Preferimos pensar que não temos tempo para pintar do que ver que estamos no nível inicial e que temos muito trabalho a fazer para nos tornarmos especialistas. Outro exemplo pode ser quando ficamos presos em um emprego por medo de começar o processo de procura de emprego e falhar, pois podemos muito bem descobrir que não podemos conseguir o emprego dos sonhos a menos que desenvolvamos mais habilidades primeiro. O orgulho nos impede de crescer em qualquer setor da vida. Desenvolver-nos em todos os níveis significa ser mais humilde, ousar encarar a realidade de que não somos tão grandes quanto pensamos e começar a trabalhar para melhorar a nós mesmos. 8. Esteja ansioso para envelhecer. Jung escreveu, a vida realmente começa aos 40. Até então, você está apenas fazendo pesquisa. Carl Jung viveu uma vida longa e desfrutou de uma vida familiar estável, uma situação financeira muito boa, tendo uma carreira de sucesso e alcançando fama internacional. No início, ele foi aprendiz de Freud, mas depois, e quando tinha cerca de 37 anos, ele se afastou dele, tornando-se um independente com foco em sua própria escola de psicologia analítica. O momento do rompimento com Freud foi quando Jung publicou sua obra A Psicologia do Inconsciente. A partir daí, Jung caminhou em território desconhecido e todos os seus amigos o deixaram, exceto 2 colegas. Na mesma época, Jung deixou seu posto médico em Burgosly e rompeu com sua famosa amante, que também era sua assistente de pesquisa. Assim, houve muita turbulência na vida de Jung, até que ele chegou aos 40 anos. Depois disso, Jung se tornou uma figura independente, seguindo seu próprio caminho, tendo sua própria escola psicológica. Assim como Jung conseguiu encontrar seu caminho aos 40 anos, cada um de nós também consegue. Até os 40 anos, muitas vezes caminhamos por um caminho aberto por outros, aprendemos com especialistas ou mentores e temos medo de ir para o lado. Por volta dos 40, chegamos ao ponto em que entendemos o quão curta a vida é e que devemos fazer tudo o que for preciso para encontrar nossa própria voz, não importa o custo. Aos 40 anos, vivemos cerca de metade de nossas vidas e ainda há tantas possibilidades pela frente. Aos 40, aprendemos a ser mais confortáveis em nossa própria pele, mais confiantes em nossas habilidades, tendo uma boa quantidade de experiência profissional, nos importamos menos com o que os outros pensam de nós e temos mais coragem para fazer mudanças radicais.
Portanto, devemos nos concentrar em aprender com os outros tanto quanto possível até os 40, para tentar descobrir qual é o campo certo para nós então. Quando chegarmos aos 40, devemos nos tornar independentes, ter nossa própria voz e nossos próprios princípios de vida estabelecidos. 9. Conte sua história. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele disse: a razão do mal no mundo é que as pessoas não são capazes de contar suas histórias. Como psicoterapeuta, Jung entendeu o quão importante é dar espaço aos pacientes para contarem suas próprias histórias. Durante uma confissão, há um processo de transferência, pelo qual os elementos subconscientes do paciente, por exemplo, seu desejo subconsciente de machucar alguém, são trazidos à tona de sua consciência. Jung chamou esse processo de integração de longo prazo de individuação. A individuação também pode ser realizada em um contexto fora da psicoterapia. Uma forma simples de tal processo é escrever sua história. Tudo o que você precisa é de uma caneta e um papel, algum tempo e silêncio. Você também pode falar com um amigo próximo ou gravar a si mesmo contando sua história se achar mais confortável. Não escreva apenas o que aconteceu com você fisicamente, mas também sobre o que acontece em seus sonhos, tudo o que está em sua mente. Não somos apenas o que aconteceu conosco, mas também a maneira como interpretamos as coisas que aconteceram conosco, bem como o que sonhamos e o que imaginamos para o futuro. Escrever ajuda você a moldar sua própria mitologia. Ao moldar nossa própria mitologia, podemos atingir um estado de totalidade, onde todo o nosso potencial latente é trazido à nossa consciência. Só então podemos viver nossa vida com autoconsciência. Se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudar você a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.